Deus, vamos todos ter essa paciência. Bom dia, irmãos. Agora vai. Então vamos todos com o coração quebrantado na presença de Deus. Vamos todos acompanhar essa leitura bíblica que está no boletim, que se refere a João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Gostaria de chamar o irmão Paulo para reger o hino do HCC 64 para louvarmos e adorar o nosso Deus. E em seguida já chamar a equipe de louvor para dar continuidade na adoração ao Senhor. Glorioso és tu, Senhor. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Cantemos todos juntos, fiquemos de pé. Glorioso és tu, Senhor. Glorioso
Como é bom nós estarmos aqui unidos, né, irmãos? Como é bom a gente estar aqui louvando o nome do Senhor. Eu gostaria que vocês pudessem se cumprimentar, dar bom dia ao seu irmão. Fala para ele quanto ele é importante estar aqui na igreja, participando. Nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, né, irmãos? Se você hoje está triste, porque a gente fala, vamos cantar com alegria, né? Mas nem sempre nós estamos alegres, né? Às vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades, e a gente não sente aquela alegria que o nosso irmão às vezes está sentindo. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor, abre seu coração, deixa que Ele cuida das tuas feridas. E Senhor Deus, Ele é capaz de todas as coisas. Se você confiar nele, só Ele pode trazer alegria e paz no seu coração. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inunda meu ser. Só de ouvir tua voz de novo. Só de ouvir tua voz, de sentir
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inunda meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, de novo. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. A igreja pode assentar. Depois a gente passa mais uma vez, deixa eu aprontar tudo certinho. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e vamos apresentar algumas vidas ao Senhor, algumas por quem temos orado já esta semana. Uma delas é a mãe da Rita, que está internada na UTI. A gravidade é um pouco maior do que a gente esperava. Ela estava tratando de diverticulite, que já é uma coisa grave, difícil, mas ela saiu da cirurgia, depois teve uma embolia pulmonar, estava com bastante dificuldades.
enquanto já esse sofrimento era grande, a preocupação, eles receberam exames mostrando que, na verdade, o que os médicos estavam tirando eram nódulos malignos. Então a Rita está bastante triste, muito preocupada, junto com a sua família, suas irmãs, seu pai. E nós temos orado por esta família toda e pela mãe da Rita. E nós vamos continuar orando por ela, apresentando a vida dela ao Senhor. Temos algumas vidas que a gente ora sempre, não significa que nós nos esquecemos ou que damos menos importância, mas às vezes aqui na frente nós falamos mais algumas coisas novas, algumas prioridades, se é que a gente ainda pode chamar desse jeito, mas eu vou pedir que você ore por aquelas vidas que temos orado sempre, não se esqueça delas. Nas quintas-feiras oramos, lembramos, em casa, na igreja, lembramos, eu vou pedir que você continue lembrando. E uma outra surpresa que a Ruth veio me contar agora aqui, que também me deixou bastante preocupado, é o missionário Egnomar, que os irmãos conhecem ali do trabalho lá em Jabaquara. Nós fizemos aquele ID ali naquela escola, e foi um trabalho muito especial, de muito carinho. E ele tinha inaugurado a congregação, que o trabalho era lá na casa dele, e aí ele conseguiu alugar aquele prédio, nós fomos lá como igreja, com coral masculino, e participamos. Então estávamos muito contentes, o trabalho estava indo muito, muito bem, mas ele teve um AVC. E nós não sabemos outras informações, porque a gente não consegue se comunicar com eles. A Ruth só recebeu a informação que ele teve AVC, que está na UTI, mas a gente não sabe que hospital, não sabe o que aconteceu. Então eu preciso da oração dos irmãos, até que a gente tenha outras notícias. Vamos incluir estas duas vidas naquelas outras que já temos orado ao Senhor. Vou pedir para ficarmos em pé mais uma vez e que nosso coração esteja dobrado diante do Senhor neste momento. E enquanto eu oro aqui, presente a sua vida também ao Senhor, o seu pedido, presente as vidas por quem você tem orado. Nós vamos orar todos juntos. Senhor, graças te damos, porque em Jesus temos salvação. Nós cantamos a verdade que é ensinada através da tua palavra. Nós cremos nessa verdade do teu amor, da tua misericórdia, que esses atributos do Senhor são capazes de alcançar o inalcançável, que é o perdão dos pecados, que é o religar o homem perdido e condenado novamente a um Deus todo santo. Não há ninguém que possa fazer isso, apenas o próprio Senhor. E por causa dessa tão grande misericórdia, que nós contamos com ela e que nos alcançou, nós continuamos confiando no Senhor para todas as outras coisas que consideramos ainda menores. Cristo conquistou todas essas coisas, ainda venceu até a morte. Então nós entendemos que não há nada que o Senhor não possa alcançar. Por isso, quando buscamos humildemente ao Senhor e buscamos a tua face, rogamos a tua misericórdia, apresentamos as vidas que são colocadas na nossa oração que fazemos neste momento, em que todos nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, aquelas que estão na nossa mente, mesmo aqueles irmãos que estão acompanhando a gente pela internet. Nós oramos juntos neste momento e apresentamos ao Senhor as vidas, pedindo que o teu cuidado seja sobre elas, que a atenção do Senhor esteja voltada, Deus, à oração que fazemos e às necessidades do teu povo, que são muitas, mas que nós contamos com Deus maior que qualquer uma delas. Nós te agradecemos pela confiança que podemos ter no que conhecemos e no que experimentamos. Em especial, ó Deus, apresentamos essas duas vidas, a mãe da Rita, ó Deus, e o missionário Egnomar, que precisam da tua intervenção. Pedimos que o Espírito do Senhor esteja no coração deles, trazendo consolação, a tua graça maior do que as circunstâncias, mas que o agir do Senhor possa ser um agir conforme nosso coração que clama ao Senhor pela restauração. Ainda que nós entendamos que os teus planos são maiores e o Senhor é soberano e as decisões do Senhor são sempre melhores, mas nós pedimos ao Senhor aquilo que está em nossa mente e em nosso coração. Nós nos alegramos em Ti e esperamos no Senhor.
Ouve, ó Deus, a oração de cada um dos irmãos, as vidas que são apresentadas, os problemas que são apresentados. Confiamos em Ti, na Tua graça e nesse amor tão grande que o Senhor tem manifestado a nós. Por isso, oramos com fé, oramos nesse momento juntos ao Senhor. Quando oramos, clamamos juntos no mesmo nome, orando em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora o momento de dízimos e ofertas. Pedir por irmão Paulo em reger o hino. Cássio, poder orar agradecendo. Enquanto os irmãos trazem seus dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino 429 do Inário para o Culto Cristão. A Ti seja consagrada a minha vida. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, aprendendo mais de Ti, Senhor, e louvando o Teu santo nome. Senhor Deus, obrigado porque podemos louvar-te também através dos dízimos das ofertas, Senhor, que possamos dar com alegria, ó Pai, agradecendo porque o Senhor tem nos sustentado, tem provido nosso sustento, nossos alimentos, Senhor, nossos cuidados, o pão de cada dia. O Senhor tem cuidado de tudo, ó Pai. Sabemos, Senhor, que dificuldades muitas vezes passamos, mas pedimos que o Senhor abençoe aquele que não está com emprego, Senhor, que está passando por momentos de dificuldades, que o Senhor consiga abençoar, ó Pai, que o Senhor proveja, Senhor, o sustento, que nunca falte nada, ó Pai. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Em nome de Jesus, abençoe essa semana e que possamos louvar o Teu nome em tudo que façamos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Vamos todos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus para lermos o que está impresso no boletim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Vamos ter agora um momento de inspiração musical com o irmão Paulo e a irmã Meire. Em fervente oração, em o teu coração, na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tu abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá
tudo deixares no altar. Hoje de manhã quero falar um pouquinho sobre uma guerra muito particular que cada um de nós vive. E essa música que ouvimos trata muito bem essa guerra de deixar tudo no altar. Antes, porém, eu só queria dividir com os irmãos, aqueles que receberam o boletim podem ver nos avisos pastorais, que domingo que vem nós vamos nos envolver no projeto ID, e uma boa parte da nossa igreja estará então lá em Pedro de Toledo, no evangelismo, no trabalho com crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, todos envolvidos num trabalho que durará os dias do carnaval. E nós estaremos ali em ampla atividade evangelística, abençoando aquela cidade, junto com os missionários que lá moram, no Expedito e no Penha, que fazem um trabalho missionário voluntário, e eles se dedicam a esta obra, e nós vamos lá junto com eles, trabalhar bastante pelo reino de Deus, pela mensagem de Cristo. E se Deus nos permitir, então, vamos deixar um impacto naquela cidade, assim como temos conseguido nos anos anteriores em outras cidades. Hoje à noite haverá um momento especial para a oração, para o comissionamento de todos aqueles que vão, mas não vão todos, então isso é muito importante. Que bom que alguns vão sustentar o trabalho aqui, que alguns vão ficar por aqui, vão nos sustentar em oração e vão continuar mantendo a nossa igreja de portas abertas para receber as pessoas e o culto e a devoção ao nosso Deus. Para isso eu queria que você visse aí que nós temos 2 pregadores convidados, que eu acredito que serão uma grande bênção. Por isso eu estou insistindo, aqueles que não estiverem conosco lá em Pedro de Toledo, não deixem que estes pregadores encontrem aqui os bancos vazios, e me ajudem então, para que eles venham aqui, sejam bem recebidos pelos irmãos, e da maneira como eles estão se preparando para trazer aqui uma boa palavra e abençoar a vida dos irmãos, que a presença dos irmãos também seja uma grande bênção, e assim eles tenham alegria, né? O pastor Elibento é membro da nossa igreja aqui, mas deixou os seus compromissos e estará conosco, vai trazer a mensagem. E o pastor Walter vai deixar lá a sua igreja no meio desse feriado, com tantas atividades, que lá também eles têm acampamentos, atividades, e vai deixar lá a sua igreja, vai estar conosco aqui para trazer a mensagem, e os 2 ficaram muito contentes de receber o convite, e eu mais ainda por eles terem me atendido nisso. Então, insisto que você me ajude, traga alguém, convide, veja aquele que não está, está meio perdido por aí, traga aqui para ele ser abençoado por estas vidas, e para que você esteja em oração por tudo aquilo que nós vamos viver lá em Pedro de Toledo. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. O entendimento de mais consenso é que esse Tiago é o que é conhecido como meio-irmão de Jesus. Meio-irmão porque Jesus não nasceu da concepção de José e Maria, mas Tiago sim. Então, por isso ele é chamado meio-irmão de Jesus. E que esse Tiago escreveu esta carta, e você vai ver lá no capítulo 1 que ele escreveu aos irmãos que estão por todos os lugares, que saíram da terra ali especificamente ali da cidade de Jerusalém, da terra de Judá, da Canaã, da Palestina, como nós conhecemos, e estão por todos os lugares onde o evangelho alcançou. E Tiago escreve então para essas pessoas. E eu gostaria que nós lêssemos o versículo 8, Tiago 4, versículo 8,
que diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago está falando de uma guerra aqui, e você pode ver nos capítulos anteriores que existe algo muito intenso para Tiago. Ele não está falando apenas de conceitos, ele não está apenas dirigindo palavras bonitas, mas ele está conversando através dessa carta com os cristãos, para que haja um posicionamento diante desta guerra que existe principalmente dentro do nosso próprio coração, em que há muitas tendências nossas, daqueles que amam a Deus, a cada vez deixar mais o pecado e o mundo. Então há uma tendência, mas nem sempre há uma vitória completa. Há uma tendência daqueles que entenderam alguma coisa sobre Deus, a conhecer um pouco mais a Deus, mas ainda não abandonar todas as coisas que são da vida comum, porque ele não consegue olhar a vida no relacionamento com Jesus com uma vida plena e completa. E há uma tendência, aqueles que já ouviram falar, mas não creram, não entenderam, e simplesmente então, que isso não os incomode mais. Isso é a guerra que existe no coração das pessoas. Eu queria, dentro desse contexto que Tiago vem falando, da dificuldade daqueles que entenderam a mensagem, que querem seguir a Jesus, que amam a Deus e que querem crescer no relacionamento com Deus, existe essa dificuldade de coisas naturais. Você pode ver no capítulo 3 que ele vai falar sobre a questão da língua. O que nós falamos, como nós falamos, com as pessoas que falamos, e fala do estrago que a língua pode causar. Parece uma coisa tão natural, mas Tiago fala que tem os dois pesos. O peso natural, você falou e agora vai sofrer as consequências que você falou, boas ou ruins. Mas tem um sentido espiritual, e Tiago está dizendo isso. E Tiago faz esse balanço muito bom entre as questões espirituais e as questões naturais. Um equilíbrio que diz, olha, não é só o que a gente pensa, mas é o que a gente vive também. No capítulo 1, versículo 22, ele fala da prática da palavra. É bom ouvir as boas palavras, mas é preciso praticá-las. É muito bom quando alguém chega no final do culto e fala assim: pastor, puxa, que mensagem linda, que palavras lindas. Mas isso me preocupa, porque se ele falou que as palavras são lindas, me parece que ele quis dizer alguma coisa, mas que ele não assumiu para ele. Ele falou assim: pastor, eu assumi o seu desafio. É diferente, né? Então eu fico preocupado que alguém diga para mim que palavras bonitas, e sou sincero em dizer que faz bem ao ego. Posso até pecar nisso, né? Então não diga nada, melhor não dizer nada. Mas é mais saudável no meu coração, eu tenho muito maior alegria quando você diz para mim assim: pastor, eu aceitei esse desafio, é nisso que eu estou vivendo. Talvez você possa até dizer para mim assim: pastor, o senhor falou de uma coisa que eu já venci, estou liberto graças a Deus. Poxa, irmãos, vai ser uma grande celebração no meu coração. Mas nós precisamos ser muito sinceros, para que não seja apenas um elogio, um conversar de futilidades, ou apenas dizer: pastor, não ouvi a mensagem, mas o dia está tão lindo, né? Mas que seja realmente, irmãos, alguma coisa para viver essa intenção de Tiago quando escreve essa carta. É bom ouvir as coisas, mas nós precisamos praticá-las. E ele não vai dizer apenas no mundo das ideias o que está acontecendo, ou lá no mundo espiritual coisas que nós não conhecemos. Vai dizer coisas muito conhecidas, muito bem entendidas. E ele vai falar sobre essa questão da vida espiritual, que entra em conflito com a vida natural, e que as duas deveriam caminhar juntas, e que na verdade nós estamos separando-as. Vamos olhar cada parte desse versículo, que é o versículo 8 do capítulo 4, que lemos: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Parece simples. A pergunta é: como é que a gente faz isso? Vamos pensar no povo judeu.
O judeu ele tinha, principalmente na época do templo, na época em que Jesus estava ali andando entre eles, o judeu tinha uma consciência muito simples. Aproximar-se de Deus é ir ao templo. Deus está lá naquele templo. Então, é ir até lá e aproximar-se de Deus. Mas tinha alguns rituais. Visitando Israel, eu percebi quantos lugares há em que eles juntavam água para que houvesse o ritual da purificação, lavar as mãos, lavar os pés. Algumas pessoas tomavam um banho completo, trocavam as roupas, um ritual de purificação para apresentar-se diante do Senhor. Então nunca a pessoa chegava lá como nós chegamos hoje, porque aqui não tem o mesmo significado do templo do Senhor. Elas jamais entrariam aqui sem ter passado por algum lugar onde se lavassem, se limpassem. Então era uma situação totalmente diferente. E o aproximar-se de Deus então é ir até lá numa condição de purificação. Ir até Deus então tinha um mover físico, alguma coisa física, tinha que caminhar até lá. Então o judeu entende muito bem isso, mas tem uma coisa mais importante, que a maioria das pessoas não podia chegar até bem perto do lugar onde realmente eles sabiam, ali está a presença de Deus. O templo é dividido em várias áreas. Então a área mais externa é a área dos gentios. As pessoas podem circular por ali. Depois tem uma parte mais interna, onde não é qualquer pessoa que pode estar. Tem uma parte que as mulheres podem estar e uma outra parte onde as mulheres não podem estar. Tem uma parte que só os sacerdotes podem entrar e uma parte onde só o sumo sacerdote pode entrar. Então, chegar-se até Deus é ir até algum ponto nisso. E você percebe então que há uma classificação que diz: algumas pessoas estão mais perto de Deus, outras não estão tão perto de Deus. E essa presença física, então, é o pensamento que o judeu tem. E ele vai se colocar naquele lugar e falar assim: eu vou até lá e tá bom, já fiz a minha parte. Mas Tiago diz uma coisa importante: nós precisamos nos aproximar de Deus. E a gente vai perceber que Tiago vai explicando, assim como nós vemos o próprio Cristo explicando, que agora não é mais uma questão geográfica ou física, ainda que exista uma questão física. A nossa ligação com Deus, ela é espiritual, mas também é natural, é física. E você vai perceber isso, porque algumas pessoas colocam só a questão espiritual. Então não importa o que elas fazem, elas se consideram ligadas a Deus. E você vai perceber que Tiago está falando que não, que a sua língua, que é natural e física, precisa ser dominada. E isso precisa ser um grau de purificação na sua vida, para que você consiga aproximar-se de Deus. E assim ele vai tratando uma questão bem natural, para dizer que assim também vamos nos chegar espiritualmente. E que a oração é uma dessas ligações na qual você ora ao Senhor, mas normalmente você vai fazer isso, talvez como Jesus indicasse, lá no seu quarto. Normalmente nós fechamos os nossos olhos. Normalmente nós preferimos um lugar mais calmo e tranquilo. Então há sempre uma questão física ligada, e não só mística ou espiritual, mas é uma questão física. Vamos nos reunir aquele dia para orarmos juntos? Vamos agora para o nosso quarto, cada um fecha a porta do seu quarto e oramos lá. Vamos agora, então tem sempre uma questão física ligada a isso. E é muito importante que a gente ligue essas duas coisas. Agora não é mais como antigamente, então não é vir até este templo, que significa agora estou na presença do Senhor. Mas talvez mais como Jesus disse, talvez ir lá no nosso quarto, fechar a porta, ajoelhar-se ali diante de Deus e ali nos derramar com mais sinceridade ao Senhor. Então tem uma questão física envolvida, sim, e tem essa questão espiritual, sim, envolvida, mas não mais geográfica como antes. Mas eu queria que você percebesse que Tiago está dando uma indicação: precisamos nos chegar a Deus. Então eu preciso trabalhar por chegar a Deus. Então não mais como sacerdote, que só ele podia estar muito perto de Deus, mas agora Jesus abriu um caminho
E quando Jesus então é crucificado, o véu se rasga e o acesso está aberto. Então nós podemos chegar até Deus. E vamos fazer isso das maneiras que conhecemos, envolvendo não só o espírito místico, mas envolvendo a nossa vida integral. O estar aqui, não por ser este lugar, mas pela disposição do nosso coração. Eu vou para me encontrar com Deus. Eu vou encontrar com os meus irmãos. Juntos vamos buscar a Deus. Aqui tem um sentido bem próximo dessa intenção de Tiago, quando ele diz: vamos nos chegar a Deus. Então, precisamos usar os caminhos que conhecemos, sim, mas precisamos nos dedicar a eles. Precisa ser alguma coisa intencional, não apenas que aconteça porque aconteceu, mas uma intenção nisso. Cheguemos-nos a Deus. Vamos trabalhar por isso. Há um empenho. Então antes havia um empenho geográfico. Muitos tinham que sair da sua cidade, andar vários dias. Talvez o trânsito nem tivesse significado naquele problema deles, né? O problema deles era realmente a distância. Vários dias que andavam e até chegarem lá. Lá tinham todo o ritual, o cerimonial, para que eles estivessem na presença de Deus. E agora Tiago está dizendo: não precisa mais ser assim, mas ainda nós precisamos nos dispor a chegar na presença de Deus. Continue vendo comigo que a resposta de Deus é: e Ele se chegará a vocês. Você nunca vai buscar a Deus sem que Ele te responda. Não é uma reação de Deus, mas é realmente uma resposta voluntária de Deus. Parece que é algo que Ele espera de nós, e que quando não fazemos isso é uma negligência nossa. Continue vendo comigo quando ele diz: pecadores, limpem as mãos. Pensa um pouco em limpar as mãos. Quando você vê um judeu limpando as mãos, você vai se lembrar bastante das refeições, não é isso? Quais eram as atividades mais naturais que os judeus exerciam? As mulheres cuidavam da casa, faziam a comida, teciam roupas. Outras atividades também, até no campo muitas vezes, como os homens. Tinham lá o gado, as ovelhas para cuidar, tinha a agricultura, tinha que fazer as ferramentas, os móveis da casa. Tinham várias atividades. Todas essas atividades sujavam as mãos. E lavar as mãos não é como para a gente que aperta um negocinho com gel, depois esfrega, passa na água, pega o papel, né? Em 30 segundos lavamos a nossa mão e já esterilizada, quase pronta até para uma cirurgia. Naquela época havia toda a dificuldade. Conseguir água limpa já era uma dificuldade. Guardar essa água limpa é outra dificuldade. Então o processo de purificação das mãos não é um negócio tão simples. E quando você parava o seu serviço e ir até lá lavar as mãos, se você sujar e tiver que ter o trabalho de lá lavar as mãos de novo, é um trabalho bastante grande. Então não é muito bom isso. Purificar e lavar as suas mãos significa: vamos parar tudo que nós estamos fazendo, vamos fazer uma outra coisa agora que também é importante. Depois voltamos àquilo e sujamos as mãos. Mas enquanto elas estiverem limpas, eu não vou me dedicar às outras coisas que vão sujar as minhas mãos. Eu vou manter as minhas mãos limpas. Eu vou fazer outra coisa agora. Vou me dedicar a isso. E você vê então que quando Tiago fala: pecadores, limpem as mãos, talvez ele estivesse dando essa ideia: parem de fazer o que vocês estão fazendo, que sujam as suas mãos. Então ele não estava falando das atividades de trabalho com gado, essas coisas, mas como ele chamou de pecadores, ele está dizendo que há muitas coisas que nós fazemos, que todas as pessoas notam, nós estamos fazendo. E é interessante que a maioria das vezes, todo mundo pensa que o que nós estamos fazendo fica escondido, que os nossos erros ninguém percebeu, ou que os nossos erros não são tão errados assim. E temos vários conceitos, mas as pessoas estão vendo. Talvez seja nessa linha que Tiago esteja dizendo: as suas mãos estão sujas. Como ele chamou de pecadores, ele está dizendo: estão sujas com as atividades que vocês têm feito com o pecado. E vocês estão se sujando no pecado. E não dá para vocês chegarem até Deus, porque vocês estão com as mãos sujas de pecado.
Então, nesse ritual, nesse cerimonial de chegar-se até Deus, parem o que vocês estão fazendo. Está errado. Lavem as suas mãos, consertem isso, larguem essas coisas para lá. Elas não são boas, elas não permitem que você se chegue até Deus. Largue isso para lá, lave as suas mãos e agora vá até onde a presença de Deus, até onde Ele está. É um sentido espiritual, mas que envolve também um sentido físico. O judeu está entendendo estas coisas como coisas do dia a dia, mas Tiago está escrevendo para ser aplicado também na nossa vida espiritual, também na nossa vida hoje, cotidiana hoje. E ele está dizendo com relação ao pecado. Então pare de pecar, pare de fazer aquelas coisas que você está dizendo que não tem problema. Pare e veja que todo mundo está vendo as suas mãos sujas e vendo que você está fazendo aquilo. Não dá para esconder, irmãos. Tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente pensar. Quando nós pecamos e vamos crescendo, né? Criança, adolescente, a nossa cabeça vai mudando e nós vamos conhecendo as coisas, nós identificamos. E quem tem algum tipo de pecado, identifica o pecado do outro. É interessante isso. Algumas coisas são notórias. Você falou uma coisa que não é muito boa, todo mundo percebeu, todo mundo entendeu o que você falou. Mas tem algumas coisas que nós fazemos. Lembro que a gente estava lá na Cristolândia e eles estavam contando casos de homossexualidade em algumas pessoas, e que alguns homossexuais que tinham se convertido e não estavam vivendo mais na vida homossexual e tinham trabalhado para voltarem a uma vida heterossexual. E quando eu digo voltarem é porque eles entenderam que esse era o plano inicial de Deus para a vida deles, e eles voltaram então. E eles percebiam e falavam assim: está cheio nas igrejas de pessoas que estão tentando disfarçar a sua vida homossexual, mas alguns trejeitos, algumas maneiras de falar, algumas coisas que eles fazem, a gente nota que ele tem, ou no mínimo uma tendência, ou ele já está vivendo numa vida assim. E eu fiquei assustado com aquilo, falei, puxa vida, ele percebe tão nitidamente, eu não sou capaz de perceber isso, mas ele percebe. Então ele já viveu aquilo e ele percebe. Fico pensando que outros pecados que nós cometemos, que algumas pessoas foram libertas desses pecados e que depois, libertos do pecado, contemplam as pessoas e falam: olha, fazendo a mesma coisa que eu fazia. E a gente estava pensando assim: ninguém está notando, graças a Deus. E a gente acha que pode viver assim. Mas o texto está dizendo: limpem as suas mãos. Não vá buscar a Deus com as suas mãos sujas, porque você vai estar num erro terrível diante de Deus. E o texto continua dizendo: vocês que têm a mente dividida. Quando você pensa na mente dividida, é essa dualidade, é essa guerra que a gente estava contando. Essa dualidade, talvez você viver, bom, eu sei que isso é pecado, mas eu não consigo me libertar disso. Depois você vem para uma comunhão com os irmãos, ou depois você vai lá no seu quarto buscar o Senhor, e você se alegra com aquilo, aquilo te faz bem, você sabe, é isso que eu preciso viver, está certo viver assim. Mas ainda há uma dualidade, e ainda há uma competição, e o seu coração está dividido, ou algumas traduções dizem, o seu ânimo está dobrado. Mas é o mesmo espaço. Então o seu coração tem um espaço, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Há um espaço e você está colocando duas coisas completamente diferentes. Lembre-se que a tendência do mundo hoje é aceitar todas as coisas de uma maneira que elas sejam somadas. Entre duas coisas existe um grande E. E as pessoas dizem isso e isso, e elas juntam essas coisas no coração. E o mundo está dizendo que está tudo certo. Então nós vemos católicos e espíritas que fazem as duas coisas, está tudo bem. E eles vão numa procissão onde se leva Iemanjá para a religião, não sei se é Candomblé, Umbanda, não sei, assim, não tenho essa informação, mas eles levam Iemanjá
numa procissão, junto com os católicos que consideram uma santa, e todos estão juntos. Mas quando olhamos a teoria ou a filosofia delas, ou a doutrina de cada uma delas, você diz, elas são antagônicas, elas não concordam em nada, mas eles caminham junto no coração das pessoas. E esse grande E vai entrando na nossa vida para outras coisas também. E nós vamos assimilando esse grande E no nosso coração e dizendo, tá bom assim. E aí dividimos o nosso coração. Tem esse lado do coração cheio de coisas, tem esse outro lado de coisas cheio de outras coisas, que são completamente contrárias, mas estão bem lá dentro, estão em paz lá dentro. E Tiago está dizendo, isso não pode ser assim. E a Bíblia vai dizendo que tem um grande ou no meio. Isso ou isso, você não pode ver com as duas coisas. E é importante que a gente entenda isso. E Tiago 1,22, que bom que você ouviu isso, ouça isso, mas também pratique isso. Não se perca nas definições, na cultura que tem entrado na nossa frente, na nossa vida, e todo mundo está fazendo, então está certo. Cuidado, porque acreditamos que quem diz para a gente o que está certo e o que está errado são as Escrituras, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Deus, através do seu Espírito, inspirou homens e apresentou para nós. Então precisamos olhar para elas, precisamos aprender com elas, precisamos amá-las, porque elas são as instruções que nos dizem o quanto podemos chegar até Deus. Nossa vida dupla nos impede de chegar até Deus. Por isso, precisamos trabalhar por uma vida íntegra. Às vezes digo que é melhor aceitarmos o nosso pecado, o nosso erro. Às vezes é melhor a gente passar um tempo onde realmente assumimos e dizemos, estou longe de Deus. Porque isso fará encararmos a verdade. Aí sofremos, bastante gente sofre. Às vezes tantos anos dedicados à igreja, um montão de gente sofre, mas de repente a realidade é um pouco melhor, que nos faz pensar, então, o que é que realmente eu preciso fazer? Não estimulo ninguém a deixar Cristo, não estimulo ninguém a deixar de ler as Escrituras e buscar a Deus, mas quero dizer que não estimulo ninguém a continuar numa vida dupla, a fingir que está tudo bem, quando está cheio de coisas erradas no coração. O que nós vamos pregar em Pedro de Toledo é o que nós devemos pregar todos os dias para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, seja na nossa família, seja as pessoas que moram ao nosso redor, sejam as pessoas que trabalham conosco, que nós nos encontramos talvez uma vez na vida. Todas essas pessoas, nós temos um evangelho a ser pregado, mas primeiro ele precisa ser vivido. Nós estamos dizendo para as pessoas que elas precisam chegar até Deus. Nós estamos dizendo para as pessoas o quanto Deus é bom e o seu amor é grande, infinito, e a sua graça é maravilhosa. Nós estamos dizendo para as pessoas que o homem está destinado ao inferno, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados, e então ele terá vida em Cristo. Mas não adianta dizer, vamos nos chegar até Deus, se a nossa vida não está próxima a Deus. Precisamos trabalhar por isso, para que tenhamos uma mensagem para dizer, mas que primeiro a tenhamos praticado. Que a igreja de Cristo Jesus seja essa igreja que vive a palavra de Deus, que trabalha por isso, e que não tenha espaço para o pecado, para uma vida dupla, para as boas e más intenções correndo juntas na nossa vida, mas que haja sim essa proximidade de Deus, que nos leva à santificação, que nos leva a olhar que essas coisas não são boas para nós, que Deus não espera isso de nós, que não tem nada a ver com a presença de Deus. E aí nós vamos viver a presença de Deus, aí nós vamos acompanhar os propósitos de Deus, e nós vamos conseguir perceber Deus e o trabalho de Deus, a sua obra sendo manifestada através da nossa vida. Nós às vezes procuramos o conforto da nossa vida, das nossas conquistas, sejam grandes, pequenas, mas nos sentimos seguros nestas coisas. E é difícil a gente largar algumas coisas. E como disse a música que o irmão Paulo Danamir cantar, deixar tudo sobre o altar. Está aí uma guerra, porque nós estamos seguros nestas coisas. E deixar sobre o altar de Deus e dizer, Deus, está aqui, eu ofereço essas coisas para que eu possa me aproximar do Senhor. Isso é muito difícil.
mas é um passo de fé. E se a base do cristianismo é a fé em Cristo Jesus, precisamos trabalhar por isso. E eu quero pedir que você ore junto comigo nesta manhã para aceitar esse desafio. Alguns com mais facilidade, alguns com mais dificuldade. Alguns em coisas simples que estão na sua vida, falando, nunca pensei nisso, mas agora eu quero resolver isso. Alguns com coisas que estão há muito tempo enraizadas no coração. Alguns com novas tendências, porque o mundo muda muito rápido. Então você estava pensando, você estava flertando com novas ideias, com novas possibilidades, com situações novas que todo mundo tem vivido hoje, que não viviam antes. Mas eu queria que você pensasse o que é que realmente Deus aprova, o que Deus reprova, o que é realmente estar na presença de Deus. E que ninguém pare no meio do caminho, mas que todos nós prossigamos para nos chegarmos na presença de Deus. Vamos orar por isso, feche os seus olhos. Senhor Deus, recebe-nos na Tua presença, ó Deus. Como é difícil largarmos as coisas naturais da vida, que tem um peso espiritual tão grande, e que algumas delas, ó Deus, são terríveis para nós. O mundo tem caminhado sempre no engano da nossa felicidade, dizendo que aquilo que Ele oferece nos trará alegria e felicidade. Mas nós somos mais inteligentes do que essas propostas. Nós conhecemos o final delas e conhecemos até onde elas podem ser boas e a partir de quando elas se tornam ruins. E nós queremos andar equilibrados, nem sendo radicais, nem extremistas, mas com sabedoria, sempre equilibrando aquilo que é bom e correto aos Teus olhos. Não sendo, ó Deus, não vivendo afastados do mundo, mas como na oração de Jesus, protegidos do mal, da maldade. E assim eu quero pedir ao Senhor que a Tua igreja seja revestida pelo Espírito do Senhor, que traz santidade, que traz sabedoria, que traz direção, e assim possamos andar em caminhos aprovados pelo Senhor. Não nos permita nos alegrarmos com o nosso pecado. Liberta-nos do amor que temos às coisas que ofendem ao Senhor. Mas nos ajuda a caminhar, ó Deus, nos passos rumo à Tua presença, rumo à Tua pessoa, à Tua santidade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa caminhada. E assim, o que nós pregarmos, seja no nosso dia a dia, seja lá em Pedro de Toledo, seja com a nossa boca, seja com o nosso testemunho, seja com aquilo que fazemos, seja com aquilo que nós apresentamos, todas essas coisas apresentem a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, o compromisso que fizemos um dia com Cristo. Que o Senhor nos abençoe nestas coisas, porque são muito difíceis, são de várias interpretações. Muitas pessoas pensam coisas diferentes, mas queremos pedir ao Senhor que seja o Teu Espírito que traga paz no nosso coração sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós, que assim possamos caminhar juntos como igreja santa e irrepreensível, como a noiva imaculada de Cristo Jesus, até aquele dia quando nos encontrarmos. Ajuda-nos a sermos submissos a Deus e a sermos vencedores na guerra. Que Cristo esteja conosco, que o Espírito Santo nos capacite e que o Senhor receba então de nós a honra, a dignidade e o louvor que podemos prestar ao Senhor por cada uma das vitórias que já alcançamos e das que vamos alcançar também. Santifica o Teu povo e nos ajude a pregar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos para a abertura da nossa IBD. Nós vamos ver o vídeo e logo depois do vídeo, então, a palavra está com nós.
Bom dia, irmãos. Graças. Hoje nós teremos nossa escola dominical normal, as divisões